Alô, alô, Scorpione. Aqui quem fala é a Graziella, um pouco sem voz, é Escorpião. Bem-vindo ao Chamando Seu Tarô. Eu sou a Graziella e essa é a sua leitura semanal, atemporal e intuitiva. Essa leitura é para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, não teria como. Então, do que eu disser aqui, já sabe, pega só o que for para você. O que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Fica à vontade para ver se os outros signos fortes do mapa também. Você pode sempre inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo de Escorpião, pode ser que essa leitura seja diretamente para você, Escorpião. Eu fui na quinta e fiz um monte de gravação de tomar uma água. Tenha paciência. Vamos lá. Escorpião. O que Escorpião precisa saber, por favor? Batei a quinta e fui embora nas gravações e não tomei nenhuma minha aguinha. Eu adoro Soulas. Pode ser que vocês tenham forte no mapa leão, ou estejam lidando com alguém que tenha. Aqui, ó. Escorpião. Energia de vocês. The Dark Lady. A Senhora das Sombras. Uma carta super poderosa, magnética, misteriosa. Fazia tempo que ele não aparecia. O gnomo. No fundo do maço, o Town the Poet. Escorpião, esse aqui pode ser você ou alguém com quem você está lidando. Mas sabe o que eu tô vendo? Uma pessoa que tem que assim, aparentemente, essa pessoa mais misteriosa, mais sombria, mais não se sabe, mas que aparentemente, mas que lá no fundo é uma pessoa super solar, é uma pessoa super alegre, e tem alguém aqui que já tá sacando isso e tá se divertindo com isso aí. Então assim, tá só observando, mas assim, de uma maneira divertida. Essa pessoa não tá achando ruim, não tá achando nada de mal. Ela só tá achando divertido. Ela tem até de alguma forma aqui uma brincadeira. Isso aqui pode muito bem ser uma coisa de sedução, tá? Isso pode estar relacionado a uma situação de romance. Tem alguém aqui até sentado olhando, pagando para ver até onde que vai isso. Até onde essa outra pessoa vai fazer esse papel de uma pessoa misteriosa. E até de alguma forma, como que eu vou dizer? Eu já conheci, tem pessoas que fazem isso. Que tem essa coisa muito séria e não sorrir, como se estivesse glamourizando de alguma maneira uma coisa mais triste, mais... sabe, não fico sorrindo à toa, porque não tem motivos para sorrir. Uma coisa um pouco gótica também. Que eu amo. Mas tem uma coisa assim um pouco gótica, que às vezes, tá vendo? Eu conheci tanto gótico divertido, e aí ali o personagem é sombrio, né? Ia ali na louca e dançava com a parede, sem falar com as pessoas, não sei o quê. Mas pessoas divertidíssimas, sabe? Até esse personagem fazendo parte, essa personagem de alguma forma, para a pessoa mesma se divertir. Eu espero que faça sentido isso para você. E eu repito, tá? Então tem um outro lado que tá vendo isso como... Olha que interessante, olha lá aquele gótico lá, indo dançar com a parede, não falando com ninguém. Deixa eu ver, deixa eu conversar com essa pessoa. E como se estivesse levando a sério... eu não sei, tem uma energia muito engraçada, leve até desse gnomo, que certamente é uma pessoa muito divertida também, tá? E que tá gostando. Isso daqui, eu repito, para alguém pode estar relacionado a romance, tem uma coisa muito... de um jogo de sedução, né? Esse outro lado da pessoa que faz essa personagem
mais séria e misteriosa, pode ter uma diversão também dessa pessoa do lado dela em atuar nessa personagem. Sabe, quando tá em grupo, aí você chega e fala bom dia pra todo mundo, aí as pessoas falam bom dia, a pessoa te olha, não faz nada, mas... Me fala aqui nos comentários, Escorpião, se tá ressoando com você, mas calma, vamos ver o que mais vocês têm pra dizer e se você tá se identificando com quem aqui. Eu tô adorando, vamos ver o que mais. O que mais, por favor? Eu ouvi para alguns de vocês essa personagem aqui foi montada por uma questão de defesa também, tá? Por uma questão de autodefesa. Então, quando eu estou com pessoas que eu não conheço, ou no meio de um grupo de pessoas com quem eu não tenho intimidade, eu já crio uma certa distância de defesa. Porque se eu tô sempre nessa coisa séria, misteriosa, não respondo os bom dia, ainda olho meio feio, faço uma coisa meio blasé, pode ser uma energia de proteção. Tá? Então, assim, lá no fundo, eu sou super solar, eu faço um monte de piada, a gente dá risada lá na minha família, né? Quando eu tô com amigos que eu conheço desde a infância, né? Faço um puta algazarra, falo bobagem, né? Mas são pessoas que eu já conheço, então em ambientes que eu já sinto segurança em me abrir assim. Interessante, Escorpião. O que mais, por favor? A estrela, um arcano maior, energia de aquário. Pode ter, assim, aqui uma questão de situação em grupo, tá? Como a gente falou. Talvez vocês se conheçam, porque vocês façam parte de um mesmo grupo. Agora, eu não sei se vocês se conhecem mesmo de fato, de conversar e tudo, ou se conhecem de vista porque frequentam o mesmo grupo. E alguém reparou nessa questão aqui da pessoa ser mais séria, mais misteriosa. Bom, aí a leitura é geral, e aí existem infinitas outras possibilidades e nuances das coisas. Então, eu tô sentindo necessidade de falar para alguém, não pegar exatamente, literalmente, tudo como eu tô falando. Porque eu tô pressentindo alguém que fala, não, mas eu sou assim mesmo, não é uma glamorização de nada, não é personagem de nada, então tudo bem. Das duas, uma. Ou essa leitura não é para você, tá? Ou outra. De repente, às vezes, a gente incorpora tanto, né, uma personagem que, mais uma vez, a gente cria para se defender, a gente cria por algum motivo, que a gente confunde, né, a nossa essência, que a gente tem o sol, que representa a essência. A gente confunde a nossa essência com a personagem que foi criada para uma determinada situação, ou situações no modo geral. Tá? A estrela é uma carta que pode falar de cura, de esperança, de desejos atendidos. Deixa eu ver o que mais. Esse encontro aqui, desculpa, amor. Esse encontro é de alguma forma orquestrado pela espiritualidade. Porque é um contraste muito grande mesmo entre essas duas partes. A gente está falando de uma pessoa de um lado que tem também toda essa... É uma pessoa extremamente solar, né? Mas que muito provavelmente é de alguma forma também uma personagem. No grupo, com as pessoas, é uma pessoa solar, bom dia, faz piada, mas lá no fundo guarda uma tristeza de alguma coisa,
obviamente, questões que também precisam ser olhadas, que precisam ser curadas, mas usa desse outro lado, ao contrário dessa outra pessoa gótica, já falando da pessoa gótica, usa também essa coisa solar como modo de defesa, para não transparecer um certo tipo de vulnerabilidade. Pode ser que para essa pessoa se demonstrar ou parecer uma pessoa séria e triste seja uma vulnerabilidade. E aí, com isso, a gente não está falando, também precisa ficar muito claro, a gente não está falando que ser sério é igual a ser triste, ou ser, sabe? Não é nada disso. Pelo contrário, é por isso que esse encontro está acontecendo ou está para acontecer. Porque é como se tivesse aqui uma necessidade de se entender e de, entendendo outra pessoa, de se entender além dessas máscaras sociais que a gente usa e cria e usa e tudo bem, né? A gente precisa disso, mas é não se identificar 100% com ela. Eu me demonstrar uma pessoa alegre, feliz e solar não significa que eu seja de fato lá dentro. Talvez essa pessoa depois chegue em casa e passe dias deitado, não querendo fazer nada, chorando, em depressão, ou sentindo que tem uma vida vazia. Isso acontece e muito. Tá? Falando, acontece muito. Assim como acontece o contrário também. Que a gente falou até agora mais dessa pessoa, da pessoa gótica. Tá? Então, são dois lados, a gente tem aqui dois lados da mesma moeda e que só vão entender isso através desse contraste. Então é muito interessante o fato dessa pessoa aqui estar observando e querendo entender melhor essa outra. Vai ser muito mais proveitoso para ele ou para ela do que se possa imaginar. E é o mesmo exercício que essa pessoa gótica deveria fazer também, e provavelmente ela já faz. Provavelmente desse outro lado, essa pessoa olha a outra e fala, olha esse fingimento, a vida não é assim, tão alegre, tudo tão maravilhoso, e como essa pessoa faz, tão positivo como essa pessoa vende. Eu duvido que essa pessoa seja assim. É incrível, é um encontro muito rico, que foi um título, calma, foi o título de uma leitura que a gente fez para vocês, de recente. Peraí, o aquário, desculpa, chamei de aquário, escorpião, foi uma leitura da última semana de julho, eu vou deixar ela agora aqui no card, eu vou anotar aqui, e depois eu já deixo, entendeu? E aí, com isso, para alguns de vocês, eu nem lembro do teor dessa leitura, que agora eu falei dessa coisa da riqueza do encontro e eu lembrei daquela leitura. Para alguns de vocês pode ser o mesmo encontro, a mesma pessoa. Para outros a gente pode estar falando de um outro encontro. A gente lida com várias pessoas, não? E se a gente souber também tirar o melhor desses encontros, maravilhoso. Então é isso. Esse Town the Poet está aqui para confirmar essa necessidade de se inspirar de alguma forma pelo outro. Que a gente consiga ver nesses encontros, no outro, o meu espelho. Um outro lado da minha mesma moeda. Tem saído muito leituras desse tipo, não? De você ver o outro lado da mesma moeda. Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, bem bizarro, mas prático e real, né? De, por exemplo, sabe as pessoas falam assim, não, esse grupo aí é um grupo muito violento, eles são muito violentos, para acabar com isso, eles promovem a violência e o ódio. Para acabar com isso, só exterminando eles, tem que matar todo mundo mesmo, derramar sangue, porque senão não vai resolver. Eu tô falando isso por experiência, eu ouvi isso. Ou seja, o outro grupo é violento? Mas o que você está falando não é violento?
Você não tá falando um outro lado da mesma moeda? Talvez os motivos dessa vontade de violência e ódio sejam motivos diferentes. Mas os dois são violência, os dois são ódio, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Como aqui, só para vocês entenderem. E para eu dividir essa experiência também. Então, assim, só para vocês entenderem aqui na sua leitura, que eu acho que vocês também já entenderam, é isso. São dois lados da mesma moeda, como se tivesse até de uma forma invertida até para se complementar. Então, por isso que eu tô falando, se a gente está falando, por exemplo, de uma situação de romance, pode ser muito rico também, tem um complemento aqui. Me conta aqui depois nos comentários o que vocês acham. Agora, tá vendo? No fundo do maço, a gente tem um 5 de paus, que é uma carta de briga, de competição, né? De ansiedade. Eu não sei se um dos dois lados aqui, talvez, tá? Tem um lado que olha, observa, se diverte, talvez já percebendo essa mesma dinâmica em si, talvez não, não sei. Mas pode ser que tenha um outro lado que se incomoda muito, sem conseguir enxergar em si esse outro lado aí, que é o outro lado da mesma moeda. Que esses dois lados são exatamente a mesma coisa. Só que com a dificuldade de enxergar isso, talvez, nossa, tem uma raiva, uma briga, uma bronca. Tem uma bronca dessa pessoa. Por quê? Porque ela é igual a mim, só que eu não sei que ela é igual a mim. Eu vejo, eu sinto, e a parte dela, que é igual, a parte em mim que é igual a ela, eu não gosto também. Eu brigo, eu rejeito, eu odeio. Então aí eu vou entendeu? Desconto na outra pessoa, como se fosse dela, não meu. Blá, 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 já entendeu. Escorpião. Vamos ver o que mais que eles têm para te dizer com os oráculos. O oráculo, o que eu vou usar para vocês aqui, meu Deus? Guardiões da Luz. Ou então aquela outra coisa que a gente faz, sabe? Ai, não gosto dessa pessoa, porque ela é fofoqueira, sabe? Ela fez isso e aquilo, e depois a vida dela, você sabe que ela também é assim, assim, assado, e aí vai falando pra todo mundo. Não é a pessoa que é fofoqueira, né? Eu não sou. Eu só tô falando um fato real. Eu já falei isso. Não tô fazendo fofoca, não. Eu tô só falando uma coisa, né? Que é um fato que eu percebi, né? Tô comentando. Ai, como a gente é, não. Ô, escorpião. O que mais, por favor? Escorpião. Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Escorpião precisa saber. Lei de nada. Despertar do coração. Olha lá. Acordando, despertando para a aceitação e o amor divino. Dar e receber em equilíbrio. Dar e receber em equilíbrio. Não só ser muito para fora e nem muito para dentro. E, sabe, como uma forma, repito, de se defender de alguma coisa ou de alguém. Tá? E se despertar para a aceitação e o amor divino é a aceitação do outro em mim. É a aceitação dessa parte do outro, dessa vulnerabilidade que o outro tem e ele tenta esconder, que eu tenho também em mim, que eu faço a mesma coisa. Por exemplo. Tá bom? Toma essa, escorpião. No fundo do maço, vocês não vão acreditar, ou melhor que vocês acreditem. Comandante Astar, chamado para a ação. Tome as rédeas. Lidere por exemplo. Caminhe o que você fala, ou seja, caminhe o caminho que você prega. Ele veio confirmar tudo que a gente falou nessa leitura. Olha, sem graça. Tudo que ele falou nessa leitura. Se alguém achar ruim que o outro lado aqui veste uma personagem muito assim assado, então por que você não vê primeiro você? O que você faz? Mas isso aqui pode ser pra você, tá? Ou pra pessoa com quem você tá lidando. Mas de toda forma, você gostando ou não, eu tô vendo isso aqui muito espelhado, tá? E não tem nada de ruim, não tem nada de mal. São coisas que a gente faz mesmo. Todo mundo faz. Mesmo quem fala que não.
Tá bom? Ô, Escorpião, que leitura, hein, minha gente? Então é isso que eu vejo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido de alguma forma. Não, com essa leitura. Então, tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. Conta aqui nos comentários a sua história e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.